Olá, meus amores. E aí? Vamos para a nossa próxima aula. A aula de vocês hoje é de redação, certo? E o tema é texto dissertativo. Mas o que é um texto dissertativo? O texto dissertativo argumentativo tem como principais características a apresentação de um raciocínio, a defesa de um ponto de vista ou um questionamento de uma determinada realidade. Ou seja, é você pegar um tema, né, polêmico e tá aí fazendo o quê? Dando sua análise, seu ponto de vista, expressando a sua opinião sobre esse tema. O autor se vale de argumentos, de fatos, de dados que servirão para ajudar a justificar as ideias que ele irá desenvolver. Quem é esse autor? Esse autor é você, né, que está expressando a sua opinião. As três características básicas de um texto dissertativo são a apresentação do ponto de vista, que é a sua opinião, discussão dos argumentos, é onde você vai estar desenvolvendo o seu ponto de vista, e análise crítica do texto. Que análise crítica é essa? É você concordar ou discordar, certo? E aí, assim como todo texto, o texto dissertativo, ele também possui as suas três características que formam a sua estrutura. Introdução, que pode ser no máximo de 4 a 6 linhas. Desenvolvimento de 2 ou 3 parágrafos, não é linha, parágrafos, certo? E conclusão de 5 a 7 linhas. Na introdução, o que é que eu coloco na introdução? Qual é o problema? Qual é a situação? O que é que está acontecendo? Certo? Aí você pode escrever um parágrafo de 4 a 6 linhas para poder começar o seu desenvolvimento. Que pode ser as causas, por que se trata de um problema, quais as causas, o motivo do problema, o que é que ocasionou essa tal situação, quais os efeitos e consequências do problema você pode estar colocando, o que é que pode causar esse problema, né? E existe alguma solução? Aí você já está no segundo ou no terceiro parágrafo para partir para a conclusão, que é a solução para o problema, é onde você expressa ou você dá uma ideia de solução para que resolva tal situação. Esse último, que pode ser um último parágrafo, de 5 a 7 linhas. E aqui tem um exemplo de um texto dissertativo para você estar verificando como é que deve ser feito. Aqui tem o tema: preconceito racial na sociedade brasileira atual. E aí o autor, que foi a pessoa que escreveu esse texto, deu como título, que o título do seu texto você pode estar criando, mas sendo coerente dentro do tema, certo? Aí tem aqui, o autor criou doença histórica, de acordo com o tema, ele não fugiu do tema, certo? E aí começou, o preconceito racial remonta aos tempos mais primitivos da humanidade no Brasil. Ele começou a partir do momento em que os portugueses colonizadores impôs sua vontade e cultura ao índio colonizado. Mais tarde, ele foi perpetuado com a escravidão do negro e seu posterior regulamento. A pobreza e a falta de oportunidades, infelizmente, a revolução dessa situação avança a passos lentos. Aqui ela fez o quê? Explicou, né, a situação do tema, porque que começou a existir o preconceito racial. De onde começou? Da onde veio essa história? Então ela falou aqui do índio, ela falou do negro, que é o quê? Da nossa, representa a nossa população da antiguidade, não é isso? A nossa história, de onde começou. Então aqui ela usou, ou ele usou, 6 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas para a sua introdução, né? Um parágrafo com 6 linhas. E aqui tem 2 parágrafos de desenvolvimento, que a prova não vai ler tudo, mas vocês podem estar lendo depois. 2 parágrafos de desenvolvimento, onde cada uma tem 6 linhas, certo? E
a sua conclusão. Olha só o que escreveu na conclusão. O problema discutido só poderá ser solucionado através da conscientização. Ou seja, já deu uma ideia de solução para este problema. E aí, prosseguiu escrevendo 5 linhas. No total, essa redação possui o quê? 27 linhas, que um texto dissertativo é de 20 a 30 linhas, onde você pode estar expressando sua ideia, desenvolvendo, analisando criticamente, concordando ou não, e na conclusão trazendo aí, só dando uma ideia de solução, certo? Que os leitores também, as outras pessoas que possam estar lendo o seu texto, possa aceitar ou não, aderir ou não à sua sugestão de solução. E, por fim, tem aqui a atividade de vocês, que vocês vão estar reescrevendo no caderno, certo? É um tema, procura um tema bem polêmico e da atualidade, para vocês estarem analisando e fazendo o seu texto dissertativo. Como tem aqui, ó. Primeiro, leia o seguinte noticiário abaixo. Nesta terça-feira, dia 28 de 4 de 2020, segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o número de mortes confirmados por Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, ultrapassou a marca de 5.000, chegando a 5.017 pessoas. Na China, são 4.643. Durante a entrevista, uma jornalista disse ao presidente: a gente ultrapassou o número de mortos da China por Covid-19. O presidente então afirmou: e daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagres. Então, analisando esse fato, o que você achou da resposta do presidente, da expressão dele, né, em relação a essa doença que está tirando a vida de tanta gente? Então, a partir daí, deste tema, né, que é a expressão do presidente, vocês vão elaborar um texto dissertativo com no mínimo 20 linhas, não poderá ser menos, expressando a sua opinião baseado na citação acima, que é a citação do presidente. E aí você pode estar criando o seu título para o seu texto dissertativo e não se esqueça das características e da estrutura do texto dissertativo, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. E eu quero lembrar vocês também que todo texto dissertativo, né, assim como toda redação, tem aí aquelas regrinhas básicas das correções ortográficas. Primeiro parágrafo inicia com letra maiúscula, a utilização dos sinais de pontuação, a não repetição de palavras, substituir as palavras por sinônimos, certo? E tá aí completando o seu texto dissertativo. Essas dicas foram só para lembrar vocês. Então, espero que vocês tenham compreendido o assunto. Vamos estudar, mesmo em casa, não pode parar de estudar, né? Fiquem com Deus, se cuidem e sigam aí as recomendações dos nossos governantes e especialistas, para que a gente possa voltar para a nossa sala de aula com mais rapidez. Tchau!